Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula e hoje nosso conteúdo é de história, falando sobre o governo geral. Para vocês não é novidade esse conteúdo, já que quando nós estávamos finalizando o conteúdo de capitanias hereditárias, a Pro mencionou para vocês. Nós sabemos que capitanias hereditárias foram 15 faixas de terras que foram doadas para pessoas próximas ao rei, onde elas estariam desenvolvendo, cultivando e colonizando essas terras. Não era isso? E o nome hereditário porque era passado de pai para filho. Mas nós vimos ao decorrer do conteúdo que essas capitanias não deram tão certo como D. João III esperava, já que foi quem doou as terras a esse povo. Essas capitanias, elas não prosperaram, elas não se desenvolveram, não foi isso, Guituano? Então, com isso, a coroa portuguesa achou melhor implantar outro sistema de colonização. E qual foi esse outro sistema? O governo geral. Em que consistia esse novo sistema? Enquanto a capitania hereditária, cada um dos donatários era o responsável pela sua administração e pelo seu cultivo, com o governo geral acontecia totalmente diferente. Existia uma única pessoa que era responsável por toda a administração daquelas terras. Por isso o nome governo geral, ok? Então, esse governo geral, eles tinham que algumas responsabilidades, algumas obrigações. Eles teriam que centralizar uma administração, ou seja, toda a administração da capitania, ou seja, de todas as terras, estavam com uma única pessoa. Tivemos, pessoal, 3 governadores. Tomé de Souza, que você já conhece um pouco, que foi o donatário da capitania de São Vicente. Também tivemos o governador Duarte da Costa, que foi outro donatário da capitania que deu certo de Pernambuco. E tivemos Mendes Sá, que nós vamos estar estudando agora um pouco também sobre ele, tá? Então, o governo geral, ele tinha algumas atribuições, como a centralização da administração, deveria defender a costa brasileira de ataques estrangeiros, fiscalizar as capitanias e também garantir a lavoura açucareira, não foi isso? Hoje, nós vamos estar conhecendo um pouco mais sobre estes governadores, as suas atribuições. Então, por que o nome governo geral? A pessoa que recebia esse título era aquela pessoa que era passado o poder centralizador, né, da colônia, vindo aí direto do rei, que era D. João. Por algum tempo, ainda existiam as capitanias hereditárias para estimular a ocupação do território, até porque aquelas que deram certo, as duas de Pernambuco e São Vicente, os donatários eles não quiseram entregar logo a Portugal, já que estavam certo. Eles continuaram ainda desenvolvendo a capitania. O governo geral ele foi instituído por um regimento que detalhava as funções do governador geral. Isso a partir, pessoal, de 1720. Recebeu o título aí de vice-rei, né? Porque ele era vice do rei, esse governador. E era uma pessoa escolhida pelo próprio rei para representá-lo. Por isso que tinha o nome vice-rei, ok? A pessoa aí, o primeiro governador era um vice-rei, o segundo governador também era vice-rei e o terceiro também tinha esse nome de vice-rei. Esse sistema de governo permaneceu durante quase todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, até a chegada da família real, que foi aqui em 1808. Mas, pessoal, será
que esse governador governava sozinho ou tinha algumas pessoas para lhe ajudar? Então, pessoal, tinha sim. Além do governador geral, tinha mais 3 pessoas que lhe ajudavam na administração. Era o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. Adiante, nós vamos estar estudando aqui para ver quem foi cada um desses, ok? Mas também, como nas capitanias, o governador geral também ele teve alguns probleminhas, como dificuldade de comunicação entre ele e o rei, oposição de poderes e interesses locais por homens bons. Quem eram os homens bons da época? Eram homens que tinham posse, eram homens que tinham dinheiro para estar aí tocando, né, comercializando, desenvolvendo as suas capitanias. Também o governo geral ele tinha função militar, administrativa, judiciária e eclesiástica, tá? Militar, administrativa e judiciária vem do poder político, tá? E eclesiástica porque eles também teriam que catequizar os índios para, entre aspas, dominar a cultura indígena, tá? Então, em geral, a defesa da terra contra os ataques estrangeiros, incentivo à busca de metais preciosos, apoio à religião católica e a luta contra a resistência indígena, já que a todo momento havia aí os ataques indígenas, porque os índios eles não aceitavam de maneira alguma entregar as suas terras, as suas reservas para o português, tá? Para Portugal. Então, meus amores, vamos conhecer aqui quem era o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. Vamos lá? Então, a administração contava com 4 pessoas. Primeiro era o governador-geral, que era considerado vice do rei, né? Que tinha sede em Salvador, aqui, a nossa capital. Isso no ano de 1549. Ele respondia pela administração perante o rei, tá? Então, assim, na ausência do rei, quem estava ali era ele. O provedor-mor, ele era responsável pela administração fazendária. Era ele que arrecadava os recursos financeiros. O ouvidor-mor era responsável pela justiça colonial. E o capitão-mor era responsável pela segurança interna e pela manutenção da defesa da colônia, tá? Então, relembrando, provedor-mor eram os impostos, ouvidor-mor desenvolvia a justiça, capitão-mor fazia a segurança, as capitanias hereditárias permaneciam particulares, aquelas que deu certo, né? Então, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. E também as pessoas boas, os homens bons, que tinham recursos, tinham dinheiro, formaram aí as câmaras municipais que nós temos até hoje. Então, meus amores, vamos relembrar um pouquinho. O governo geral significou a centralização administrativa, em contraste com a autonomia do sistema de capitanias, ou seja, o governo geral foi um governo único para todas as capitanias, todas as terras, enquanto a capitania hereditária, cada uma daquelas pessoas que receberam uma capitania, ele era o responsável pela administração com seus próprios recursos, com seus próprios dinheiro, ok? O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que deveria reprimir as revoltas indígenas, defender o território dos franceses e encontrar metais preciosos. Nós podemos ver que Tomé de Souza foi aquela pessoa que trouxe os colonos. Tomé de Souza ele trouxe plantas, sementes, animais. Ele trouxe também utensílios domésticos. Então, ele já era uma pessoa que estava por dentro do que ele estava fazendo. Também, com o governador, ele vieram os primeiros jesuítas. Jesuítas são padres que tinham a missão de catequizar os índios, dominar os índios, entre aspas.
Em 29 de 3 de 1549, Tomé de Souza criou aí a cidade de São Salvador, Bahia de Todos os Santos, que hoje chama Salvador, a primeira capital do Brasil, a nossa capital. Também ele criou a Diocese de Salvador, isso foi em 1551. Então veja que aqui nós temos algumas contribuições de Tomé de Souza, o primeiro governador geral. Mas vamos ver aqui alguns dos objetivos. Quais eram os objetivos desses governadores? Acompanhar, avaliar e auxiliar o desempenho das capitanias. Também era objetivo estimular o desenvolvimento da prioridade econômica, que naquela época era a cana-de-açúcar. Vocês lembram que a cana-de-açúcar, ela era um produto, uma lavoura que tinha um valor muito grande, considerável. Ou seja, ele era um produto que ele estava tão caro. Por quê? Porque ele era um produto internacional, tá? Então, seu valor era altíssimo. Também era objetivo apoiar o reconhecimento e a exploração do interior do território. Também tinha que promover o povoamento, fundando vilas, tá? Como fez aí Tomé de Souza. Também eles tinham que controlar a relação com os índios, tá? Para evitar aí os ataques. Tinha como objetivo defender as terras contra estrangeiros, contra os franceses. Foram criadas câmaras municipais e Salvador, capital da colônia, capital do Brasil. Então, nós já vimos aí alguns dos objetivos de Tomé de Souza. Vamos ver mais alguns das suas contribuições. Ele fez a instalação do regime de 1548. Também ele trouxe a presença do jesuíta com o padre Manuel da Nóbrega. Ele fundou o primeiro bispado em Salvador com o Papa Júlio II, que indicou Dom Pero Sardinha. E incentivou ao agropastoreiro. Também ele enfrenta a resistência do próspero donatário, que seria Duarte Coelho, né? O dono da capitania de Pernambuco. Então, meus amores, agora vamos conhecer um pouco de Duarte da Costa, ver como foi o governo de Duarte da Costa, tá? Lembrando para vocês que Duarte da Costa, ele foi o quê? O segundo governador e ele foi um dos donos, né? Dos donatários da capitania que deu certo, a capitania de Pernambuco. Então, durante o governo de Duarte da Costa, que durou aí de 1553 a 1558, houve uma expansão do trabalho de catequização dos jesuítas, catequização dos índios, que chegaram a fundar o Colégio de São Paulo. O seu governo foi muito conturbado, foi abalado pelo enfrentamento à invasão francesa, ocorrido no território onde atualmente se localiza a cidade de Rio de Janeiro. Vocês conhecem Rio de Janeiro? Local onde chegaram a fundar uma colônia chamada França Antártica. Então, nós já temos aí, de antemão, que foi um governo conturbado. Então, sua administração foi considerada caótica. Ocorreram choques entre colonos e os índios, devido ao problema da mão de obra escrava. Também houve vários massacres das aldeias, foram lideradas por Álvaro da Costa, filho do donatário, filho de Duarte da Costa. Trouxe o jesuíta José de Anchieta, que junto com o padre Manuel da Nóbrega, fundaram o Colégio de São Paulo, Piratininga, em 1554. Então, isso é o que nós temos para o governo de Duarte da Costa. E agora, meus amores, vamos conhecer um pouquinho sobre o governador Mendes Sá,
Quem foi Mendes Sá? Nós sabemos que ele foi o terceiro governo. Não tivemos nenhuma capitania no nome dele, né? Mendes Sá, ele governou de 1558 a 1572. Ele contou com a ajuda de seu sobrinho Estácio de Sá, o governador-geral, enfrentou aí também as invasões francesas e ele se aliou a um grupo indígena chamado de Tamoios, que era inimigo dos Maracajás, que tinha se aliado aos franceses. Era outro grupo de índio que tinha se aliado aos franceses, tá? Então, o terceiro governador, Mendes Sá, chegou ao Brasil em 1558 e permaneceu até 1572. Qual era o objetivo? Também, como os dois primeiros, era expulsar os franceses, apoiado pelos índios, conseguiram uma aliança com os tupiniquins de São Vicente, tá? Conhecida como Guerra dos Tamoios, teve êxito em expulsar os franceses e, para facilitar a ocupação, fundaram o povoado que mais tarde originou a atual cidade de Rio de Janeiro. Então, o que temos que o saldo desses governos, primeiro, segundo, terceiro, foi a consolidação da dominação portuguesa, o aumento dos adeptos à religião católica, a contenção de revoltas dos colonos, o extermínio de diversos povos indígenas aí com esses ataques, o desenvolvimento da agricultura e o estímulo ao tráfico de escravos africanos, já que a todo momento chegavam aí navios e mais navios com escravos que estavam vindo para aí estar trabalhando na lavoura da cana-de-açúcar. E vamos ver aqui as contribuições também de Mendes Sá. Ele substituiu Duarte da Costa para combater os franceses. Perdeu seu filho, que combatia os índios, Cricaré, no Espírito Santo. E também a distância entre Bahia e Rio de Janeiro não permitiu grandes avanços contra os franceses até 1565. Então, meus amores, para a história é o que nós temos hoje, ok? Estude nosso conteúdo que vai estar na prova de vocês, tá bom? Então, o que foi as capitanias hereditárias, vocês já sabem. Qual a diferença de capitania hereditária para o governo geral? Porque nas capitanias hereditárias, as decisões ficavam o quê? Sobre cada um dos donos das faixas de terra. E a capitania hereditária não, as decisões passavam a ser centralizadas em uma única pessoa, que era o governador geral. Tá? Então, agora vamos passando para a nossa aula de sociologia, revisão. Vamos lá, meus amores, revisar um pouco de sociologia, a ficha de vocês. Perdoar faz bem, porque perdão é amor. Ó, a Pró trouxe aqui um pequeno documentário, né, de uma pessoa que ela escreveu no ano de 2019. O que eu aprendi é que temos que perdoar. Então, veja alguns conceitos de perdão. A única maneira de perdoar alguém é me aproximando tanto de Deus a ponto de, por Ele, eu conseguir perdoar este alguém. Quando a pessoa se aproxima de Deus, mais ainda do que a pessoa já vive com Ele, você sabe que você está de coração aberto, pronto, disposto para pedir o perdão a quem quer que seja. Perdoar faz bem para mim mesmo. Devo perdoar, mesmo que no outro não haja arrependimento ou pedido de perdão. Independente que o outro te peça perdão ou aceite o seu perdão, o importante é você estar de alma lavada. É você estar de coração tranquilo, de coração em paz, de alma leve, tá? Devo me analisar. Quando foi a última vez que eu pedi perdão? A resposta não pode ser não lembro ou faz tempo. Porque aí provavelmente eu estou me analisando errado.
É só os adultos que pedem perdão? Não, as crianças também pedem perdão, mas porém de forma diferenciada. Como é que as crianças pedem perdão? Pedindo desculpa por algo de errado que fez com alguém ou alguém fez com você. Porque às vezes é a outra pessoa que te fez, pisou no seu pé, mas é você que pede desculpa para ela. Você já percebeu isso? Isso é quando você anda com Deus. Você não espera que o outro chegue até você pedir desculpa. Você já vai logo imediatamente. Deus toca em você logo imediatamente e te faz fazer isso, sabia? Então, por que é importante perdoar? Perdoar faz bem. Perdoar é muito importante. Faz bem à mente, dá paz ao coração. O objetivo maior do perdão é trazer alívio e solução à pessoa que está sentindo raiva, ressentimento ou mágoa. Muitas pessoas confundem o ato de perdoar com consentimento e passividade. Então, vamos estar sempre perdoando, sempre pedindo perdão, sempre pedindo desculpa aos nossos amigos, nossos colegas, até que a gente nunca viu, né? Porque a gente, às vezes, tem pessoas que olham pra gente assim, como se a gente devesse alguma coisa pra ela. Ou seja, você nunca viu aquela pessoa na vida, tá? Perdoar alivia o estresse, reduz a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico. Todo mundo ganha ao fazer as pazes, todo mundo fica de alma leve, né? Isso fica com a mente, ó, tranquila, fica com um sorriso largo, fica com paz no coração. Perdoar é o ato consciente de abrir mão do ressentimento ruim contra alguém que de alguma forma causou algum mal a você. Jesus enaltece o arrependimento, colocando o como condição básica para se adquirir o perdão. Então, Jesus se entrega a você, né, de forma carinhosa, para que você esteja ali todo à vontade para pedir a desculpa ao outro, para pedir o perdão, de sorriso largo, porque não adianta você pedir desculpa e ficar zangado. Ou então você perdoar a outra pessoa e continuar zangada, né? Aí Jesus não vai gostar dessa atitude. Tá, meus amores? Então, amores lindos da Pro e lindas da Pro, aqui ficamos a nossa aula de hoje. Um beijo grandão para cada um de vocês no coração de vocês, tá? Continue estudando. Nossas provas estão chegando, então esteja aí 100% estudados para as nossas avaliações, ok? Príncipes e princesas. Beijão, a Pro ama cada um de vocês, ok? Beijo, meus amores.